Muito bom dia, terça-feira, 26 de abril, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News. Nesse momento, gente, 27 graus aqui na capital alagoana, e você vai sempre acompanhando todas as primeiras informações do dia para que você amanheça muito bem informado. E a gente vai sempre aqui passando todas as informações para vocês, inclusive sobre o julgamento do acusado de atropelar, a jovem e adolescente estudante Bruna Carla no ano de 2011. Há 11 anos já, gente. Esse crime aconteceu aqui na Jatiuca e a gente vai passando para vocês todas as informações desse caso. Nossa equipe já se encontra posicionada lá no Fórum do Barro Duro, onde o julgamento começa daqui a pouquinho, às 9 horas, e a gente vai sempre passando todas as informações para vocês desse caso e de tudo que está acontecendo na manhã de hoje, para que você amanheça muito bem informado, tá bom? E a gente vai sempre passando todas as informações para vocês, e lembrando que se vocês não querem perder o nosso programa, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular, e aí você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. O endereço você já conhece muito bem, pode acessar junto com a gente, então, www.gazetaweb.com. Vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo lá no cantinho da tela e vai também se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, claro, também está presente nas redes sociais, e aí você pode seguir no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube. E aí não tem desculpa, né, gente? No nosso canal do YouTube você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas, reportagens especiais no horário que ficar melhor conveniente para você. Vamos sempre iniciando aqui o nosso programa, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. E olha, gente, é o único plano de saúde que acompanha você de perto, que conhece todas as tuas necessidades e faz então um atendimento personalizado. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, afinal de contas, a Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferindo então os principais destaques da Gazeta de Alagoas, acessando com a gente gazetadealagoas.com.br. A gente acompanha aqui, olha, corretor de imóveis é 7º candidato a governador tampão. Alagoas tem 34,7 mil eleitores com títulos cancelados por ausência em 3 eleições. E projeto torna mais difícil cassação de mandatos. Receita libera 180 milhões em restituição de imposto de renda no país. E velocidade da internet em Maceió é a pior do Brasil. Produção da cana tem alta de 12,9% e polícia prende suspeito da morte de gestante de 7 meses. A gente tem aqui mais destaques também, gente. Menos de 10% dos idosos se vacinam contra a gripe. Isso é preocupante, a gente mostrou essa preocupação ontem também aqui no nosso programa, né? Estado chega ao 5º dia seguido sem óbito causado por Covid-19. A gente tem, é claro, também destaques aqui a respeito do esporte, e você vai acompanhando também mais destaques a respeito do esporte na nossa programação, no canal Esporte, daqui a pouquinho com o Viderlan Araújo, às 11h30. E olha, Jazz Panorama retorna aos palcos. São todos os destaques aqui da Gazeta de Alagoas. E agora vamos ao vivo, então. Viderlan Araújo se encontrar lá no fórum, passa todas as informações pra gente a respeito desse julgamento que deve começar daqui a pouquinho. Viderlan, bom dia para você. É isso mesmo, Porlane Santos. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525, o pessoal que nos acompanha pelo aplicativo TV Mar e os assinantes NET Claro no canal 525 em Maceió e na região metropolitana. Nós estamos na porta do Fórum do Barro Duro para poder trazer informações, já que nesta terça-feira, como você bem colocou na abertura do programa, é uma terça-feira cercada de expectativa e com esperança também por conta de situações relacionadas a um acidente e uma morte provocada no trânsito há aproximadamente 11 anos. A 7ª Vara Criminal de Maceió vai levar a júri daqui a pouco, aqui mesmo, no Fórum do Barro Duro, às 9 da manhã, o réu José Leão da Silva Júnior, que é acusado de atropelar e matar Bruna Carla da Silva Cavalcante em agosto de 2011. Essa situação ocorreu no bairro Jatiuca. Na capital, a sessão começa às 9 da manhã, como nós já informamos,
E a movimentação, pelo menos aqui no Fórum do Barro Duro, é uma movimentação muito tranquila, com algumas pessoas chegando, a imprensa também, aos poucos, começando também a acompanhar esse processo. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima atravessava a Avenida Júlio Marques Luz por volta das 6h30 da noite, quando o réu ultrapassou o sinal vermelho em alta velocidade e a atingiu. Após o atropelamento, o motorista teria desligado os faróis, passado o carro por cima do corpo de Bruna e fugido do local. A vítima tinha 19 anos na época. Posteriormente, em depoimento, José Leão, que é o réu, afirmou que é o acusado, né? Ele afirmou que no momento do acidente pensou que tivesse passado por cima de uma caixa. Ele negou ter bebido no dia e disse que o local do acidente estava escuro. O réu foi pronunciado em fevereiro de 2014 e será julgado por homicídio duplamente qualificado, meio de que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa interpôs recursos do Tribunal de Justiça de Alagoas, mas todos foram denegados. A sessão do júri será conduzida pelo juiz Everton Carminati. Essa movimentação começa a partir de 9 da manhã, Porlane. E os familiares da Bruna, 11 anos aguardando, por exemplo, esse procedimento e que se faça justiça, eles inclusive aguardam também toda essa definição e que seja favorável pela punição do acusado. Lembrando que começa às 9 da manhã o júri e que traz todo esse processo para a sociedade alagoana em tom de esclarecimentos também, já que Bruna, que tinha 19 anos, Bruna Carla da Silva Cavalcante, morreu exatamente há 11 anos e que fazia, por exemplo, uma travessia na Avenida Júlio Marques Luz por volta das 6h30 da noite e foi surpreendida por um veículo com os faróis apagados e que cruzou o sinal, cruzou o semáforo que estava na oportunidade vermelho e teve seu corpo totalmente destruído por conta dessa situação que o carro acabou atropelando. Então nós vamos continuar trazendo detalhes na programação da TV Mar, já que nesta terça-feira vamos ter esclarecimentos e decisões da Justiça a respeito desse assunto, que pode decretar exatamente essa punição para José Leão da Silva Júnior, ou seja, estendendo uma pena estabelecida por lei, já que o acusado ele está sendo citado como o principal responsável por matar a Bruna Carla da Silva Cavalcante por conta desse acidente em 2011. Porlane, falando em trânsito, estamos falando exatamente de situações provocadas no trânsito. Na manhã de hoje, muitos transtornos na capital alagoana e tenho certeza que você vai trazer mais detalhes, já que as informações recebidas é que o trânsito no Farol é intenso, ali nas proximidades de um grande supermercado, na Avenida Maia Nobre, né? Manuel Maia Nobre, né? Exatamente ali no Farol. E nós vamos daqui a pouco trazer detalhes com você na sequência do programa TV Mar News. De outro ponto da cidade, eu voltarei daqui a pouco, ainda hoje no TV Mar News, para trazer mais informações na sequência da programação da sua TV Mar. Segue você, Porlane. Pois é, né, gente? Viderlan já adiantou aí a respeito desse transtorno no trânsito, né, que está acontecendo ali na região do Farol. Um carro, gente, derrubou um poste na rua Manuel Maia Nobre, no trecho do eixo viário do quartel, no bairro do Farol. Com isso, o trânsito na região está interditado. E a gente lembra, né, então, para que você evite trafegar no local, sim, então você precisa passar por lá, pega uma via alternativa, você que está aí ligando a TV agora, de repente acompanhando o nosso programa através do aplicativo da TV Mar ou mesmo através do portal Gazeta Web, fica atento porque o trecho ainda está interditado, esse trecho aí na rua Manuel Maia Nobre, no eixo viário do quartel, por conta desse acidente que teve, né? Um carro acabou se colidindo, então, com esse poste e acabou derrubando o poste. A via, então, está interditada, né? Interessante é que era exatamente a via que era para melhorar, fazer o trânsito na Avenida Fernandes Lima fluir. Infelizmente, a gente vê essa situação aí acontecer, tá bom? A gente vai agora passando para vocês um alerta, né, para que você fique atento aí sobre a importância de fazer o pagamento da manutenção de jazigos aqui para a nossa capital. Quem traz mais detalhes para a gente agora é Fernando Palmeira. Em Maceió, ao todo, são 8 cemitérios, menos o de Santo Antônio Bebedouro, que está interditado devido às rachaduras provocadas pela mineradora Braskem. Mas nós estamos aqui no cemitério Nossa Senhora Mãe do Povo, para chamar a atenção da comunidade para a importância de manutenção desses campos santos. E se dá através de uma taxa que é cobrada pela municipalidade. Nós vamos saber maiores detalhes aqui
com ele, que é o coordenador geral dos serviços funerários da Prefeitura Municipal de Maceió, da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável, a SUDES, o Cristiano Lira, que está aqui conosco e nos fala sobre a importância de Campos Santos como esse para o enterro dos maceienses. Primeiro eu queria saudar todos telespectadores da TV Mar e queria poder destacar a importância desses Campos Santos para a população. Só sabe realmente quem precisa. Na hora do luto é que as famílias sabem a importância que tem de ter um local para sepultar o seu ente querido. E as taxas de sepultamento, a importância que ela tem para a manutenção desses locais. Infelizmente, nós temos uma inadimplência muito grande e a Prefeitura de Maceió tem trabalhado para fazer com que os inadimplentes eles sejam cobrados por isso e caso não cumpram os requisitos que eles precisam cumprir, eles também possam perder a concessão dessas sepulturas. Como se faz para adquirir uma sepultura ou espaço para erguer uma sepultura e enterrar seus mortos? O familiar ele precisa procurar, o munícipe ele precisa procurar a Superintendência de Desenvolvimento Sustentável SUDES, no Jaraguá, ali na rua Coronel Pedro Lima, munido do seu documento pessoal de RG, CPF e comprovante de residência e abrir um processo ali com a nossa equipe de coordenação geral de serviços funerários, solicitando uma concessão de um local para fazer o sepultamento dos seus entes queridos, ou seja, para a construção de um jazigo. O jazigo tem uma taxa que é anuidade, é anual, mas qual o valor para se adquirir assim, a priori? A única coisa que o município vai pagar, uma vez aprovado o seu processo de concessão e ele conseguindo um local para construir o seu jazigo, é a taxa para construção de gavetas. Ele não paga para dar entrada nesse processo de solicitar a concessão do solo. Ele vai pagar apenas a taxa de manutenção de solicitação de gaveta, que gira em torno, ainda na casa de R$100, não chega a R$200. Agora, com relação à data de pagamento e à inadimplência, que tem um período em que aquele que vai usufruir desse espaço, a família, tem um prazo pelo menos de 5 anos sob pena de perder esses direitos. Exatamente. Todo ano, até o mês de dezembro, o município precisa pagar a sua anuidade. Se você que construiu, por exemplo, o seu jazigo em um dos cemitérios públicos municipal, não é porque o cemitério é público que você não precisa pagar a sua taxa de anuidade. E essa taxa de anuidade, inclusive, é quem nos ajuda a pagar os funcionários daquele cemitério para que aquele cemitério continue funcionando, desde os sepultadores até as pessoas da equipe de limpeza das áreas comuns do cemitério, até mesmo a manutenção das áreas comuns desse cemitério. É utilizado essa taxa de sepultamento para poder fazer a manutenção desse local. E as anuidades ela tem até o mês de dezembro de cada ano para serem pagas. Vale ressaltar que uma vez não sendo paga, tendo em atraso 5 anos dessas anuidades, o município ele pode desapropriar aquele local, é cessada a concessão de solo para o munícipe, os restos mortais são retirados e colocados em ossários e o munícipe ele perde aquele local e é passado para uma nova família. Cristiano, coordenador, fica à vontade para orientar ainda mais a comunidade e os canais que podem ser colocados à disposição de todos. Nós fazemos um apelo à população de Maceió para que possa observar a questão das anuidades referente aos seus jazigos, aos seus mausoléus, às suas jardineiras, possam pagar isso dentro do prazo. Se você tem atraso, e eu apelo agora para você, se você tem atraso de anuidades, procure a Coordenação Geral de Serviços Funerários na SUDES ou na Central de Sepultamentos ou até mesmo no cemitério onde você tem o seu mausoléu, o seu jazigo, para que possa regularizar a sua situação, para que você não perca essa concessão. Vale ressaltar, nós estamos fazendo um trabalho forte e nos próximos meses os munícipes que têm mais de 5 anos em atraso vão perder a sua concessão. Então, nos procura, a gente quer melhorar o aspecto dos nossos cemitérios públicos, nós queremos avançar com um novo cemitério público na cidade de Maceió, processo qual já foi aberto para que isso aconteça, mas nós dependemos dessas taxas de anuidades para melhorar tudo isso, tanto as características como o novo espaço. Pois é, a TV Mar assim acompanhando esse trabalho constante em todos os cemitérios de nossa capital para colocar o melhor possível de atendimento à nossa comunidade. Lembrando que a Prefeitura de nossa capital também está preocupada com os espaços desses antigos cemitérios, como todos os cemitérios da parte central da cidade. Eles são muito antigos e daí já se pode sentir os problemas da superlotação. Daí a busca constante em terrenos que têm uma dimensão exigida por lei grande na parte alta da cidade, para que Maceió
não fique com os problemas para sepultar os seus entes queridos. Aqui do cemitério Nossa Senhora Mãe do Povo, no Jaragá, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET, claro, 20 anos em defesa do social. Fiquem atentos então, né, gente, sobre essa necessidade de fazer o pagamento dessa taxa, tá bom? Olha só, direito de família, pensão e guarda. Esse é um tema que está em alta principalmente após o surfista Pedro Scooby ter participado do Big Brother Brasil, né? A advogada especialista em direito da família, Jennifer Paiva, vai conversar sobre esse assunto com a gente, vai tentar desmistificar aqui muitos mitos que ainda existem envolvendo essas questões, né? Pensão alimentícia, Jennifer, ela é sempre paga pelos genitores apenas para alimentos? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, obrigada. Não, a pensão alimentícia, ela tem como objeto principal o caráter alimentar, para que esse menor ou esse alimentando, essa pessoa que vai receber o alimento, né, essa pensão, que não necessariamente vai ser sempre o menor, que a gente tem outras possibilidades, até o filho maior pode receber pensão, mas é para as necessidades básicas, e aí inclui saúde, educação, até mesmo o lazer. Então, a pensão alimentícia, ela não é propriamente para comida, para alimentos, mas para subsistência de quem está recebendo essa pensão. Muito bem. Como é que se define o valor que deve ser pago para a pensão alimentícia? Muita gente ainda fica acreditando que tem aquela questão de até 30% do salário. Como é que faz esse cálculo? Olha, a pensão alimentícia, ela é definida por um balizador. É o que a doutrina e o judiciário vem aplicando hoje em dia. A gente chama de binômio porque tem dois lados, que é necessidade versus a possibilidade. E aí existe esse grande mito de que a pensão alimentícia tem um quanto máximo, que seria de 20% ou de 30% do salário de quem está alimentando, né? E não é isso, e não se tem essa margem, esse máximo. O que vai ser visto na realidade é a necessidade de quem vai receber a pensão alimentícia versus a possibilidade de quem vai pagar essa pensão. Como seria isso, Jennifer? No caso de um menor impúber, por exemplo, uma criança, vai ser visto quais são os gastos que essa criança tem. Escola, plano de saúde, feira, alimentação, feira, né? Fica tudo ali no mesmo quadro. Então, vai ser quantificado isso e vai ser vista a possibilidade desse alimentando, dessa pessoa que vai pagar os alimentos. Trabalha, quanto seria que essa pessoa poderia pagar sem que ela tivesse afetado a sua própria subsistência. No nosso país, a gente tem uma balança bem discrepante. Normalmente, a gente tem quem tem a necessidade de receber um pouquinho mais alta e quem tem a possibilidade de pagar um pouquinho mais baixa. E aí, a gente tem o Estado juiz tentando equalizar isso, tentando deixar de um jeito mais equilibrado essa balança, estabelecendo um quanto. Dando um exemplo, os gastos do menor podem ficar em torno de R$2.000, mas esse pai ou essa mãe que deve alimentos recebe um salário de 1.800. Então, essa balança ela já não está equilibrada. Então, o Estado juiz ele arbitra um valor de pensão para que isso fique dentro da possibilidade e que atenda à necessidade. Lembrando que, se o gasto total do menor totaliza R$2.000, por exemplo, mantendo essa linha de raciocínio, e a guarda é compartilhada ou independente de guarda, esses gastos ali são divididos entre os genitores. Então, seria R$1.000 para o outro, para quem está alimentando, né? Para quem está pagando a pensão. Mas, ainda assim, será avaliada a possibilidade e a necessidade, não tendo um quanto específico, podendo, inclusive, ultrapassar esse valor de 20% ou 30% do salário ou até ser menor. Realmente, o juiz vai analisar o caso concreto e arbitrar, mas realmente essa parte de que seria 20% ou 30% é um grande mito e as pessoas ainda acreditam nisso, mas não existe esse balizador. Muito bem, então. E como é que fica, então, a situação se a gente está vivendo um momento difícil economicamente falando, né? Muita gente está desempregada. Como fica a situação do pagador da pensão alimentícia se ele está desempregado? Ele continua tendo esse dever de pagar e como é que é feita essa cobrança? Olha, o fato de
ser acometido o alimentante de desemprego não retira dele a obrigação de pagar alimentos. O que pode acontecer, se já tiver uma pensão pré-estabelecida, é haver a revisão dessa pensão para que o juiz arbitre, por exemplo, um percentual sobre o salário mínimo, mas retirar a obrigação não, porque aquela obrigação ela é um direito do alimentado, né, de quem vai receber esses alimentos. Que, como eu tinha dito, pode ser o menor ou não, mas a obrigação ela não deixa de existir. Então, mesmo havendo o desemprego, a obrigação permanece. O que pode acontecer é uma revisão dessa obrigação para que ela seja adequada à possibilidade do momento. Momentaneamente. Momentaneamente. Né? Fica aí esse asterisco, né? E se de repente o genitor não faz o pagamento dessa pensão, ele perde o direito de ver a criança? Olhe, muita gente acaba utilizando isso, né, como uma forma de punir a quem está faltando com a pensão alimentícia. Acontece muito, como você mesmo acabou de relatar, isso, né? Após o não pagamento da pensão alimentícia, o genitor que tem a convivência, a guarda ali dentro do lar, se é a pessoa que convive com a criança, impedir aquele alimentante que não pagou o alimento como deveria, né, está em débito com os alimentos, mas isso seria punir a criança duas vezes, porque ela já não recebeu os alimentos e ainda foi privada de um outro direito, que é a convivência com os pais, seja o pai ou a mãe que está sendo impedido de ver a criança, mas seria puni-la duas vezes. O mais indicado nesse ocorrendo a inadimplência é que se faça a execução, que a grosso modo seria cobrar judicialmente essa parte que ficou em débito, que pode ser uma parcela, duas parcelas, três parcelas, mas não privar essa criança da convivência com esse genitor, porque, como eu disse, está ferindo inclusive um princípio do próprio ECA, que é o direito do menor, é um direito do menor conviver com os genitores, assim como é um direito dele receber os alimentos. Na hora que o outro genitor faz esse impedimento, ele está punindo esse menor duas vezes, não convivendo com os pais e não recebendo os alimentos. Gastos extras da criança podem ser descontados na pensão? Não, de forma alguma. Inclusive, agora próximo à Páscoa, né, a gente viu aí essa movimentação para comprar ovo de Páscoa, presente e tudo, mas todos esses gastos por fora que não estão atribuídos ao pagamento da pensão alimentícia, eles não podem ser descontados da pensão. Ah, Jennifer, mas o pai ou a mãe pegou o menor, levou para o hospital, pagou uma consulta, não pode descontar da pensão. Comprou um remédio, não pode descontar da pensão. Todos esses gastos extraordinários, eles podem ser divididos, mas não pode ser descontado da pensão alimentícia. A pensão ela tem que ser paga na sua integralidade. Inclusive, caso esse alimentante ele pague a pensão apartado esse valor, né, tirando esse valor, descontando, esse valor que ficou de fora, ele pode ser cobrado judicialmente também, que é o que a gente chama de execução, né? Ele pode ser executado por isso. Muito bem. E aí a gente chega naquele período que é muito complicado para muitos pais, né? Que é o final de ano, quando a gente precisa fazer matrícula, comprar fardamento escolar, comprar material escolar. Esses gastos, eles devem também entrar na pensão? Ou o pai, de repente, o pai ou a mãe que pague a pensão alimentícia, ele já deve saber que deve colaborar, de repente, através do seu 10º ou através de férias? Normalmente, quando se faz o acordo de pensão ou quando o juiz determina uma pensão, se esquece de determinar essas despesas extraordinárias. Em sendo o caso de não ter sido pré-determinado no acordo de pensão ou ter sido arbitrado pelo Estado juiz, como se daria o pagamento desses gastos extraordinários, deve ser dividido por ambos os genitores. Então, vamos supor que material escolar, junto com fardamento, matrícula escolar, deu um total de R$1.000. Então, ficaria 500 para um genitor, 500 para o outro. A pensão deve ser paga à mulher grávida quando o filho ainda não nasceu? O que é que acontece? A lei, ela já prevê o que a gente chama de alimentos gravídicos, que é quando esses pais, vamos colocar assim, eles não estão mais juntos, mas mesmo assim a gravidez já se desenvolve. E essa pensão, ela não é devida à mulher grávida, mas sim ela é devida ao nascituro, que é a criança ainda não nascida, certo?
E aí esse pai, esse genitor, ele já deve sim alimentos, principalmente no sentido de consultas médicas, exames, medicamentos, se forem necessários, principalmente quando a gente consegue visualizar aquelas gravidezes mais complicadas, com maiores riscos, esses alimentos eles precisam ser pagos. Inclusive, dando entrada na ação de pedido de alimentos, se o genitor não fizer isso de uma forma amigável, né, de bom grado, pode ser arbitrado alimentos provisórios na própria ação de alimentos, tanto na ação de alimentos comuns, que seria para a pessoa já nascida, né, que pode ser o menor ou não, como para alimentos gravídicos. A gente pede esse arbitramento de pensão provisória e o juiz já estabelece um quanto para que seja pago, né, um valor para que seja pago, até que ele decida qual vai ser o valor da pensão. E a pensão está em atraso, a partir de quanto tempo a gente pode fazer essa cobrança da pensão e a pessoa que não fizer o pagamento realmente pode ser presa por conta disso? Vamos lá. A pensão alimentícia, ela já pode ser executada, cobrada judicialmente a partir do momento do inadimplemento. Inclusive, como eu havia dito na resposta da outra pergunta, mesmo que seja só de uma parte. Vamos supor que o alimentante devia R$1.000 de pensão mensal, mas ele pagou 700 e ficou em débito R$300. Já pode ser executado judicialmente esse quanto restante, que seria essa diferença de R$300. Não precisa esperar, por exemplo, que é um grande mito, que seja inadimplente, que o pai fique inadimplente ou que a mãe fique inadimplente por 3 meses, né? Se fala muito nisso, não precisa esperar esse tempo. A partir do primeiro inadimplemento, a execução já pode ser feita judicialmente. Quanto a essa questão da prisão, sim, ela é a única possibilidade de prisão civil no nosso ordenamento jurídico e a nossa legislação prevê, inclusive, a detenção, que seria o regime fechado de prisão, de 1 a 3 meses. Agora, durante a pandemia, a gente teve uma flexibilização disso, né? Em razão dessa calamidade que vivemos, o STJ, ele flexibilizou, permitindo que a prisão fosse domiciliar ou que se postergasse a aplicação dessa pena. Mas agora, no final de 2021, o STJ, já com as medidas, com a vacina, com esse voltar ao normal, já voltou a aplicar as penas restritivas de liberdade para os devedores de pensão alimentícia. Muito bem, Jennifer, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. É já já.